Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo Diferencial e Integral 3, hoje vamos aprender a trabalhar com uma ferramenta muito útil mesmo, pessoal, que é a chamada mudança de variáveis na integral. Novamente, o que estamos fazendo é generalizando a noção de cálculo que vocês conheciam até o presente momento. E mudar a variável, para vocês, não é algo estranho. Não é algo estranho porque vocês aprenderam a fazer isso no curso de cálculo diferencial e integral 1, quando vocês estudaram algumas técnicas de substituição, ou melhor, técnicas de integração. Por exemplo, no curso de cálculo diferencial e integral 1, você tinha uma função que saía de um intervalo AB. Essa sua funçãozinha chegava em R, que é o conjunto dos números reais. Lá, pessoal, essa função... Faltou um pouco. Tínhamos também uma função g que sai de um intervalo CD, e essa funçãozinha g chega em R, com g aplicado ao intervalo CD, isso aqui completamente contido no intervalo AB. Tínhamos isso aqui. Essa função f contínua em AB. Aí vocês sabem que se a função é contínua em um intervalo fechado, ela é integrável. Isso está subentendido. A função g com derivada contínua, ou seja, g' contínua. Então, nessas hipóteses, pessoal, aqui é a derivada de g. Nessas hipóteses, vocês viram que a integral de g aqui de b, g de c, aqui g de c, aqui g de d, da função f de x dx, é simplesmente igual à integral de c a d, da função f composta com a g em um ponto t, vezes a derivada da função g no ponto t. Aí eu passo, agora, ao invés de integrar em relação à variável x, aí eu chegava aqui e integrava em relação à variável t. Isso aqui vocês aprenderam a fazer no curso de cálculo diferencial e integral 1. Talvez não apareceu para você dessa maneira aqui, pessoal. Talvez não tenha aparecido assim. Ok. Porque lá deve ter aparecido para vocês como técnicas de integração, onde vocês olhavam para a função... Deixa eu mudar aqui a página. A situação para vocês era a seguinte: vocês tinham que identificar se aparecia na integral a expressão g de t, f de g de t, dt. Aqui era o que interessava a vocês. Eu organizo isso aqui. Eu reescrevo como f de g de t vezes a derivada da função g de t, dt. Aí eu posso perceber que a minha composição, se eu mudo para a variável u, aqui aparece du, era isso que vocês faziam. Aí agora a integral ficava bem fácil, porque ficava simplesmente f de u, du. E lá foi chamado de técnica de substituição. É esse mesmo nome que ela recebe. Aí vocês passaram a fazer várias contas com essa mesma técnica aqui, que na verdade o que você está fazendo é mudando as variáveis. Por exemplo, você tinha a situação de calcular a integral da função... eu quero calcular a integral da função x
melhor, 2x seno de x ao quadrado dx. O que eu faço para integrar uma função como esta? Eu posso escrever essa função da seguinte maneira. Isso aqui é igual à integral de seno de x ao quadrado vezes 2x dx. Aí eu faço uma simples mudança de variável aqui, chamo x ao quadrado de u. Quando eu olhar para du, é igual a 2x dx. Então isso aqui é du. Aí eu passo simplesmente a integrar a função seno de u, du. E fica muito simples, porque aqui é uma integração imediata. Isso aqui é igual a menos cosseno de u. Aí mais a constantezinha lá que você já sabe tudo que tem que ser feito. Mais c. Isso vocês fizeram. A diferença é que se a integral é indefinida ou definida, vai aparecer essas expressões aqui, o g de c, depois eu mudo para o c, ou o g de d que eu mudo para o d, se ela for definida. Se for indefinida, é dessa maneira. Isso aqui vocês fizeram, vocês têm propriedade para trabalhar com isso, eu acredito que sim, não é nenhuma dificuldade. O bom, pessoal, é que podemos generalizar essa noção agora para funções com mais de uma variável, que, ao invés de você ganhar essa técnica que lhe ajuda a calcular essas integrais para funções com mais de uma variável, você vai poder estar olhando para ambientes, para subconjuntos onde eu estou calculando as integrais e decidindo qual conjunto que eu escolho fazer as contas. É isso que é o mais interessante se você está trabalhando com funções de mais de uma variável. Sei lá, você vai ter dois conjuntos aqui. Deixa eu fazer aqui de... tem esse conjunto aqui. Aqui, você está com dois espaços. Esses meus espaços eu tenho dois conjuntos. Aqui eu tenho um conjunto, eu vou chamar de B. E aqui eu tenho um conjunto que eu chamei de ômega. Aí, pessoal, com a técnica de mudança de variáveis para funções de mais de uma variável, você vai ter a comodidade de estender aquela noção que eu fiz para vocês. Só que eu vou enunciar ainda tudo direitinho, aqui só é um esboço, e ter a opção de escolher qual conjunto que eu integro a minha função f. Eu integro a minha função f nesse conjunto aqui, ou eu integro a minha função f nesse conjunto aqui. Então, você vai ter essa comodidade. Você vai poder escolher em qual conjunto integrar. E é claro que a ideia é sempre integrar no conjunto mais fácil, só. Essa sempre é a ideia. Por exemplo, que é um conjunto fácil de se integrar sobre esse conjunto. Um conjunto simples de se integrar sobre esse conjunto, eu já adianto a vocês, é esse conjuntinho aqui. Esse conjunto aqui é um conjunto muito bom para que você possa integrar funções sobre esse conjunto aqui, que é um paralelepípedo. Então, se você conseguir trazer as suas funções para integrar nesse conjunto aqui, claro, da maneira que eu vou enunciar, você está em um conjunto bom, porque aqui é legal fazer as contas aqui. E existem outros que vão aparecendo para vocês. Então, essa é a ideia. Você tem uma função que sai de... A gente vai iniciar nessa função a função real, duas variáveis, três variáveis, a gente vai generalizar. E tem conjuntos que estão meio que associados. Deixa eu tirar esse F daqui, pessoal. Deixa eu tirar esse F daqui, porque ele não vai aparecer aqui. Aqui você vai ter, sei lá, uma φ. Essa minha φ, ela transforma esse conjunto nesse. Aí a minha função f é uma função que vai estar definida nesse conjunto B. Logo, essa minha função pode estar definida também aqui nesse meu conjunto ômega, via essa composição aqui. Aí sim, você pode escolher qual conjunto que eu devo fazer as contas. E a ideia é essa, calcular sempre dentro do conjunto mais simples. Então, vamos ver como é que é esse enunciado de um jeito formal. Formalmente, o que temos, pessoal? Vamos iniciar com a mudança de variável
na integral dupla. É por aqui que vamos começar, e a ideia é estender isso para funções com mais variáveis. Então, dado um subconjunto ômega, esse meu subconjunto é um subconjunto de R2, vamos supor que ômega seja limitado e sua fronteira tenha conteúdo nulo. Aí vocês lembram da aula anterior, por que esse meu ômega deve ser limitado e sua fronteira tenha conteúdo nulo? Porque são as hipóteses que me garantem quando que uma função é integrável sobre esse conjunto. Então, isso você já sabe por quê. Guarda essa informação. Aí, o que é que vamos supor que, por exemplo, que esse nosso ômega seja esse retângulozinho aqui, pessoal? Eu vou supor que o nosso ômega seja esse retângulo, que é um conjunto bem simples, subconjunto de R2. Aqui é o nosso ômega. Aqui temos o eixo do X. Aqui temos o eixo do Y. Aqui a origem. E aqui, pessoal, de 0 a 1, minha variação para o X. E de 0 a 1, minha variação para o Y. Quando eu olhar para estas variações, eu tenho este retângulo aqui. Esse é o nosso conjunto ômega. Aqui é o nosso conjunto ômega. É claro, o ômega é limitado e sua fronteira possui conteúdo nulo. Na essência, na definição de ômega, ele já é um conjunto limitado, porque você sabe que o conjunto está limitado, ele deve estar contido em um retângulo. Então, não temos tanta dificuldade em olhar para esse conjunto. Pois bem, pessoal. Daí, pessoal, o que dá para fazer? Deixa eu pintar esse ômega aqui para ficar todo... Deixa eu fazer isso aqui, pessoal. Para ficar subentendido que aqui é o nosso conjunto ômega. Está aqui o nosso ômega. Você já sabe que esse ômega ele é limitado. Não precisa mais eu recordar vocês. A sua fronteira está aqui. Está aqui. É esse segmento de reta aqui e esse segmento de reta aqui. Aqui é a fronteira do nosso conjunto ômega. Essa fronteira possui conteúdo nulo, porque por partes, esse segmento de reta tem conteúdo nulo, esse segmento de reta tem conteúdo nulo, esse segmento de reta tem conteúdo nulo, e esse segmento de reta tem conteúdo nulo. Isso você já sabe que por partes dá certo para fazer também. Aí, pessoal, o que dá para fazer? Vocês já viram que qualquer pontinho que eu considerar, ou que vocês considerarem como sendo pontos pertencentes ao nosso R2, em particular, vou tomar um pontinho aqui, um ponto P, com coordenadas x e y. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Para pontos como esses, o que dá para fazer, pessoal? Eu posso escrever esse meu ponto que está em coordenada cartesiana x e y. Já viram que eu posso escrever esse ponto em coordenadas polares? Como? Eu posso dizer que x é igual a, sei lá, cosseno de θ. E o meu y é igual a seno de θ. Isso vocês podem fazer. Quando vocês fazem isso, na verdade, o que estamos fazendo é construindo uma função vetorial que ela pega valores, aqui eu posso dizer ρ e ρ, pessoal. É ρ θ. É ρ cosseno θ, ρ seno de θ. Na verdade, o que eu estou fazendo é tomando cada ρ e cada θ e associando via essa minha φ, que é uma função vetorial, na expressão ρ cosseno de θ, ρ seno de θ. Isso aqui vocês já sabem do que se trata, não preciso eu recordar vocês, que na verdade estamos pegando
este nosso retângulozinho aqui, estamos pegando todo ele, e através dessa φ aqui, transformando esse retângulo em outro conjunto, pessoal. Que outro conjunto é esse que estamos transformando via essa nossa φ? Vou olhar aqui para R2. Eu vou aplicar essa minha φ. Eu vou transformar esse meu retângulo em outro conjunto. Aqui eu vou chamar de ρ. Aqui de θ. Aqui a origem. Então eu vou tomar, via essa minha φ, todos os valores que estão nesse retângulo. E eu vou trazer esses valores em um disco. Em um disco, que esse disco vai abrindo até chegar ao valor máximo para ρ, que será igual a 1. Aqui o nosso ρ, ele varia de 0 a 1. E o nosso θ varia de 0 até 2π. Essa é a sua variação. Quando você faz isso, você obtém esse disco aqui, que é simplesmente eu aplicar φ naquele conjunto ômega, ou seja, essa minha φ transformou esse meu retângulo azul nesse meu disco em verde. Foi isso que ela fez. Aí, pessoal, se você tem uma função que está definida nesse conjunto ômega aqui eu tenho uma funçãozinha f, de duas variáveis chegando em R. Essa função ela chega aqui em R. Ela chega em R. Está aqui a nossa função. Só que, através dessa minha aplicação φ, eu posso sair desse meu ômega, olhar para φ de ômega, e aqui eu posso olhar para essa função f também saindo desse meu conjunto φ de ômega aqui. Eu posso fazer isso. Aí essa minha função, eu peço algumas coisas sobre ela. Sei lá, ela é contínua. Eu peço que essa minha função obedeça a algumas hipóteses que me diz quando que uma função é integrável sobre um dado conjunto. Então, nessa situação, você tem uma função que faz sentido nesse conjunto em azul, e essa mesma função também faz sentido nesse conjunto em verde. Então, sobre certas hipóteses, essa função ela pode ser integrável nesse conjunto em azul, e ela pode ser integrável nesse conjunto verde. Aí você tem a escolha. Qual mais fácil de integrar? No azul ou no verde? Onde for mais fácil, eu faço as continhas e calculo a integral dessa minha função f. Se você olhar esses dois conjuntos, são dois conjuntos muito bons de ser integráveis. Só que o conjunto em azul, ele é o mais simples possível, é o em azul, pessoal, que é o retângulo. O em verde também é muito bom, diz que é muito bom de ser integrável funções sobre o disco, mas sobre o retângulo é bem mais fácil ainda, pessoal. Então, essa é a noção do teorema de mudança de variáveis na integral dupla. Essa é a ideia. É construir uma transformação que pega um conjunto ômega como esse e transforma em um conjunto φ de ômega como esse, chamado de B. Aí a função ela vai ter algumas características, assim como o domínio, é claro, para que essa função seja integrável nessas regiões que eu estou considerando. Aí sim, eu consigo calcular a integral dessa minha função, fazendo essa mudança de variável. E a mudança de variável feita é justamente essa mesmo. É o quê? Ao invés de olhar para esse meu retângulo, eu olhei para esse meu disco. Essa é a mudança de variável que aconteceu. Você transformou alguma coisa. Então, podemos enunciar o teorema de mudança de variáveis para integral dupla. O que esse teorema garante, pessoal? Então, seja φ, que sai de um negativo chegando em R2, eu tenho uma função vetorial
Aí observem bem as hipóteses. Ela é uma função vetorial de classe 1, nesse aberto ômega tio. Aí, quando eu olhar para essa minha φ, as suas componentes serão x, que depende da variável u e v, e a outra componente é a y, que também depende da variável u e v. Aí eu posso considerar o subconjunto desse meu ômega tio, eu vou chamar de ômega. Esse meu subconjunto deve ser compacto. A fronteira desse meu subconjunto ômega tem que ser de conteúdo nulo. Tá o quê? Eu vou chamar de B a imagem de φ restrita a esse meu ômega. Quando eu aplicar φ no interior desse meu ômega, recordando aqui o que é interior, pessoal. O que é interior? Vamos lá, para vocês não se perderem. Interior de um conjunto, está aqui. Tá aqui o nosso conjunto. Então, nosso conjunto é esse aqui. Está aqui o nosso conjunto, tem um conjunto ômega. Onde é que um ponto é interior para ômega? Se você tomar um pontinho aqui pertencente a ômega, é um ponto P. Se esse ponto possuir uma bola aberta totalmente contida em P, eu estou dizendo que esse meu ponto, ele é um ponto interior para o conjunto ômega. Percebam, é um ponto P que pertence a ômega, tal que esse ponto, existe uma bola centrada nesse ponto totalmente contida em ômega. Não é o caso desse meu ponto que está aqui fora. Por quê? Esse ponto que está aqui fora é imediato que essa bola aberta aqui, ela não está contida totalmente nesse meu conjunto ômega. Eu posso tomar uma bola maior, ou uma menor, ou uma bem grande, qualquer bola que eu considerar, pessoal, qualquer bola mesmo centrada nesse meu ponto P, ela não vai estar totalmente contida em ômega. Se eu tomar um ponto aqui na fronteira, um ponto Pzinho sobre a fronteira, é um ponto que pode pertencer a ômega, ele pode pertencer, mas nem toda bola, ou melhor, não existe nenhuma bola aberta totalmente contida em ômega centrada nesse meu ponto P. Esse aqui não é ponto interior, esse aqui não é ponto interior, agora esse aqui sim é ponto interior. O conjunto de todos os pontos interiores, vamos denotar por inter-ômega. Ou seja, inter-ômega. É o conjunto de todos os pontos interiores. Quando aparecer essa notação, entenda que são pontos como esse aqui, pontinhos como esses aqui, tal que existe uma bola aberta totalmente centrada nesse ponto, totalmente contida nesse meu conjunto ômega. Esses são pontos interiores. Esse aqui é ponto de fronteira, esse aqui é um ponto que não pertence ao conjunto, não é de fronteira, não é interior. Tá certo? Então, podemos ir para frente. Ok. Aí vamos supor ainda que ômega seja inversível, no interior de ômega. O que é ela ser inversível, pessoal? Ela possui inversa. E que para todo ponto que eu tomar no interior desse meu conjunto, quando eu olhar para o determinante jacobiano de φ, a seguinte relação será satisfeita. Aí eu volto aqui novamente. O que é o determinante jacobiano de φ, pessoal? Cadê a nossa φ? A φ é uma função de xy que depende de u e v. Então, a matriz jacobiana de φ, de u e v, essa matriz aqui, essa é a matriz jacobiana, formada por derivada parcial de x em relação à variável u, derivada parcial de x em relação à variável v, derivada parcial de y em relação à variável u,
derivada parcial de y em relação à variável v. Aí, se você agora calcular o determinante dessa matriz aqui, pessoal, quando eu calcular o determinante dessa matriz, eu tenho justamente o determinante jacobiano. A notação para o determinante jacobiano é essa aqui, parcial. A notação será esta. Parcial x, y, parcial uv, como sendo igual ao determinante da matriz derivada parcial de x em relação à variável u, derivada parcial de x em relação à variável v, derivada parcial de y em relação à variável u, derivada parcial de y em relação à variável v. É esse determinante. Então, fica claro para vocês do que estamos tratando. E esse nosso determinante jacobiano tem que ser diferente de zero. Se a função f ela for integrável em b, pessoal, então o que vai acontecer? Ela sendo integrável em b, então a integral dessa minha função f ao longo desse meu conjunto b é igual a eu integrar a integral dupla de f ao longo de b é igual à integral dupla da função f composta com a função φ vezes o determinante jacobiano, faltou a barrazinha, né? O determinante jacobiano em módulo, módulo determinante jacobiano da função, função vetorial φ du dv, sobre agora o conjunto ômega. Se você olhar aqui para a nossa primeira, cadê? Está aqui. Para a nossa primeira expressão que foi feita hoje, essas coisas se parecem, pessoal. Percebam que se parecem. Aqui, como não temos determinante jacobiano, temos a g ponto de t, dt, mas as expressões são parecidas, conseguimos generalizar. E o que está acontecendo é isso aqui, pessoal. O que está acontecendo é isso aqui. Eu tenho uma função φ que sai de um subconjunto de R2. Aqui. Ela vai chegar em R2. A função f é uma função que sai do nosso B, que chega em R. Vou colocar o nosso R aqui. Posso tirar isso aqui. Aqui eu tenho U. Aqui eu tenho V. Aqui é a origem. Aqui eu tenho X. Aqui é o nosso Y. Aqui é a origem. Aqui é a reta R. Aí a nossa φ, ela vai tomar valores aqui em ômega tio. Esse é o conjunto ômega tio. Ela vai levar esses valores em R2. A nossa φ toma esses valores e traz todos eles aqui em R2. A φ, ela é de classe 1. Esse nosso ômega tio, ele é aberto. Vamos considerar um subconjunto desse nosso ômega tio. Esse subconjunto, vamos chamar ele de ômega. Tá aqui o nosso ômega, esse conjunto aqui, pessoal. Aqui é o nosso ômega. É um subconjunto compacto e a sua fronteira tem conteúdo nulo.
de tal modo que quando eu restringir essa minha φ, pessoal, a esse ômega aqui, quando eu faço a restrição de φ a esse ômega, eu obtenho um conjunto B aqui em R2. Eu obtenho esse conjunto B aqui. Aqui é justamente a função φ restrita ao conjunto ômega. E mais, pessoal, quando eu olhar para os pontos que são interiores a esse meu conjunto ômega aqui, eu tenho que, via essa minha φ, eu trago esses pontos interiores em pontos interiores a esse meu conjunto B. A minha função φ, que é uma função vetorial, ela vai preservar pontos interiores. Ah, eu tomei um pontinho aqui. Quando eu aplicar essa minha φ, restrita a esse meu ômega, não terá o perigo desse meu ponto cair ou na fronteira de B, ou um ponto fora de B, não, pessoal. Isso aqui não vai acontecer. Fora de B, o que não importa acontecer. Ou seja, essa condição aqui está me dizendo que os pontos que eu tomo aqui no B, que são pontos que estão dentro de B, fora da fronteira, fora de ômega, dentro de ômega e fora da fronteira, desculpem, os pontos que estão em ômega e fora da fronteira, quando eu aplicar a φ, eles não têm o perigo de cair na fronteira. Eles vão cair dentro do conjunto B e não sobre a sua fronteira. É isso que estamos dizendo, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Então, todo ponto interior aqui no meu conjunto ômega será trazido em um ponto interior do conjunto B. Ele não vai levar em ponto sobre a fronteira. A não ser que o ponto seja da fronteira. Aí sim. Aí é outra história. Essa minha φ é uma função inversível. Tanto eu posso falar de φ saindo de ômega t e chegando em R2, ou então eu posso olhar para a sua inversa, que é uma função que sai desse meu conjunto B, e agora ela chega em ômega. Isso faz sentido agora, pessoal. Essa minha φ tem que ser uma função inversível. É claro, somente aqui nos pontos interiores do meu conjunto B. Aí eu vou olhar para os pontos que são interiores ao meu ômega, vou calcular o determinante jacobiano dessa minha φ. Calculei o determinante jacobiano. Eu encontrei o valor. E esse meu determinante jacobiano é diferente de zero. Tá aqui. A minha função f é uma função integrável sobre b. Vocês sabem quando que uma função como essa é integrável. Então ela tem que ser contínua, não tem jeito. Esse nosso b, você já sabe que as características dele são boas, devido que ele veio de ômega, via essa φ. O φ preserva muita coisa boa que está em ômega, ele acrescenta em b, ele leva para o b. Então, eu tenho uma funçãozinha aqui que é integrável em b. O que o teorema de mudança de variável garante, pessoal, é que eu integrar essa função f nesse conjunto b aqui, tá? Eu integrar minha função f nesse conjunto b aqui. Se eu estou integrando em b, é a integral dupla da função f em b, dx dy, sua integral dupla, é igual a eu integrar essa função f aqui, só que eu olho para a composição, eu saio da φ, chego em b e desço para f. Eu olho para essa composição aqui, f bola φ, eu saio de ômega, chego em b, depois desço para r, e o que estamos dizendo é que integrar essa minha função, essa integral dupla dessa minha função nesse conjunto, é igual a integrar essa minha mesma função composta com a transformação, só que nesse conjunto aqui agora.
a integral dupla sobre esse nosso ômega, vezes o módulo do determinante jacobiano dessa nossa transformação φ aqui, pessoal. Como eu mudei para esse ambiente aqui, ao invés de ser dx, dy, ele vai acompanhar a variável desse ambiente e fazer as contas para du e dv. É isso que estamos dizendo. Então, ao invés de integrar aqui, eu posso escolher integrar aqui. É isso que estamos fazendo, pessoal. Então, a mudança de variável, ela faz essas contas aí. Ela diz que isso pode ser feito. Em particular, se eu quero calcular o volume de uma função, aqui a função, o volume de um conjunto, que é esse conjuntinho aqui, eu quero calcular esse volume, via mudança de variável, eu posso calcular esse volume aqui, pessoal. É isso que estamos dizendo. Via mudança de variável, ou seja, o que eu tenho que exibir? Uma φ como essa, eu tenho que exibir, ela tem que ser inversível, ela deve ser de classe C1, e claro, os conjuntos devem ser esses conjuntos bons. O conjunto onde estou trabalhando tem que ser compacto, a sua fronteira deve possuir conteúdo nulo, e a minha fila sendo inversível de tal maneira que ela vai levar ponto interior em ponto interior, ponto de fronteira em ponto de fronteira. Então, diante disso, eu posso fazer essas continhas, pessoal. E é o que nos garante o teorema de mudança de variável, que isso pode ser feito. Por exemplo, seja o seguinte trapézio. Vamos olhar para esse trapézio aqui. Cadê a canetinha? Tem um trapézio em R2, x maior ou igual do que zero, y maior ou igual do que zero. Tá aqui. Aqui eu tenho o eixo do x. Aqui o eixo do y. Aqui temos a origem. Se eu quero olhar para esse trapézio B aqui, vamos ver o que é esse conjunto, pessoal. Todo nosso x tem que ser maior ou igual do que zero. O nosso y deve ser maior ou igual do que zero. Se eu olhar para x mais y igual a 1, eu tenho uma reta, x mais y igual a 1. Verdade? Quando x é 0, y é 1. Nosso 1 é aqui. Pronto, nosso 1 é aqui. Quando x é 0, nosso y é 1. Quando o nosso y é 0, o nosso x é 1. É aqui. Mas se você olhar para cá, deixa eu ver se eu consigo. Essa expressão nos dá justamente a reta x mais y igual a 1. Só que o nosso x ele tem que ser maior ou igual do que zero. E o nosso y também deve ser maior ou igual do que zero. Então, vamos aparar as arestas, pessoal. Vamos aparar as arestas, porque isso aqui não faz parte. E nem isso aqui. Eu vou retirar. Aí, o próximo passo é olhar para x mais y menor ou igual do que 2. Eu faço x mais y igual a 2. X mais y igual a 2 nos dá uma reta. Quando x é 0, nosso y é 2. Nosso 2 é aqui. Aqui é 1. Aqui é 1. Aqui é 2. Quando nosso y é 0, nosso x é igual a 2. E aqui é 2. Ah, então eu tenho esta retinha aqui. Ela passa pelo ponto 0, 2 e pelo ponto 2, 0. Aqui eu tenho a reta... Deixa eu apagar isso aqui. Temos aqui a reta x mais y igual a 1 e a reta x mais y igual a 2. X mais y igual a 1.
esta retinha aqui. Enquanto que x mais y igual a 2, esta retinha aqui. Vou aparar as arestas porque o y não pode ser negativo e nem o x pode ser negativo. Então, eu aparei as arestas. Então, o que restou é o conjunto B. É isso que restou. Então, eu posso pintar tudo isso aqui de azul, que é o nosso conjunto B. Aqui é o nosso conjunto B, pessoal. Aqui é o nosso conjunto B. Aí eu quero calcular a integral da função cosseno de x menos y sobre seno de x mais y sobre esse conjunto B. Você pode, tranquilo, tentar calcular essa integral somente aplicando o Fubini e tentando fazer as contas sobre esse conjunto, pessoal. Não tem nenhum problema. A não ser que as contas dêem um pouco mais difícil. Aí fica ao critério de vocês. Tem uma função f de x e y. Ela está tomando esses valores nesse meu conjunto B e levando aqui em R. Como que ela faz isso? Via o quociente cosseno de x menos y sobre seno de x mais y. O que eu vou fazer? Eu vou mudar as variáveis. E ao invés de integrar sobre esse meu conjunto B, eu vou integrar em um outro conjunto, pessoal. Como que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que x menos y é igual a u, e x mais y é igual a v, por exemplo. Aí eu obtenho que x é igual a u sobre 2 mais v sobre 2. E o meu y é igual... Deixa eu retirar daqui. Deixa eu colocar mais para cá. Aqui. Aí eu vou dizer que o nosso x é igual a u sobre 2 mais v sobre 2. Eu vou dizer que o nosso y é igual a v sobre 2 menos x sobre 2. Quando eu faço isso, eu somar x mais y, eu obtenho que é u. Quando eu somar x mais y, eu obtenho simplesmente v. Então, aqui embaixo, a minha mudança de variável que eu fiz diz que isso aqui é v. E quando eu faço x menos y, eu obtenho aqui o u. Percebam. Só que essa mudança que eu fiz, ela acarretou em uma função, pessoal. Em uma função de duas variáveis, que é uma função φ. Essa nossa função φ, ela vai pegar esse nosso ômega. Ela vai fazer o quê? Ela vai associar a cada u e v, ela vai associar u mais v sobre 2, v menos u sobre 2. Essa é a função. E o que essa função faz? Ela vai chegar aqui em R2. Quando ela chegar em R2, aqui eu tenho u e v. Ou melhor, eu tenho x e y. Aí está trazendo para cá, né? Eu quero integrar aqui. Então, eu trago daqui para cá, pessoal. É isso mesmo. Vou trazer de u e v, vou levar aqui em x e y. É mais prático, né? Que a função já está aqui, eu volto e integro lá. É melhor dessa maneira. É melhor. Depois não tem que calcular a inversa. É isso mesmo.
Deixa eu mudar essa implicação aqui. A implicação ela vai ficar no sentido contrário, ela vai ficar assim. Ela vai sair daqui, vai chegar lá. Dá para fazer isso sem dificuldade. Só que quando eu faço isso, pessoal, o que é que está acontecendo? Vamos ver o que aconteceu. Quando eu olhar para U mais V sobre 2, U mais V sobre 2, o que que eu ganho? U mais V sobre 2 eu ganho X. V menos 1 sobre 2 eu ganho Y. X mais, ó, nosso X é maior ou igual do que zero, nosso Y é maior ou igual do que zero. Então, U mais V maior sobre 2 é maior ou igual do que zero, e V menos U sobre 2 também é maior ou igual do que zero. Isso aqui acontece. Então, conseguimos ganhar aqui. Junto com x mais y maior ou igual do que 1, menor ou igual do que 2, x mais y é simplesmente, eu somo essa expressão com esta, essas duas aqui, eu somo, eu ganho x mais y, eu vou ganhar que v é maior ou igual do que 1 e v é menor ou igual do que 2. Então, quando eu junto tudo isso aqui, eu tenho que essa minha aplicação, ela toma u e v e associa u mais v sobre 2, v menos u sobre 2, e mais. O ele vai variar de menos v a v, e o nosso v vai variar de 1 a 2. Está aqui a variação para o v. Vamos ver. O u eu elimino, fica o v, que é x mais y, que varia de 1 a 2. O nosso u, ele é simplesmente x menos y. Se eu faço x menos y, eu obtenho v menos z. Fica negativo, né? Mas dá certo também. Ok. Ok. Ou então eu já olho para cá, já comparo e percebo que isso aqui varia de menos v a v. Então, quando eu olhar aqui para o espaço com coordenadas u e v, o que dá para concluir, pessoal? Eu vou ter um conjunto em verde, onde o meu v ele varia de 1 a 2. Vou botar um mais em cima. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2, é a variação para o v. E o meu u ele varia de menos v a v. Quando eu olhar para o u igual a menos v, eu tenho uma reta. A reta u igual a menos v. A reta u igual a menos v, ela vai produzir... Vamos ver onde é que o nosso v se encaixa. O v varia apenas de 1 a 2. Se o v é igual a 1, o meu u é igual a menos 1. É isso? Meu u é igual a menos 1, então ele está para cá. Se o meu v é igual a 2, o meu u é igual a menos 2. Está para cá. Então, 1 e menos 1, 2 e menos 2. Tem isso aqui, eu já fecho. Só que também eu tenho uma outra relação. A outra relação é u igual a v. Quando eu olhar para u igual a v, aí eu olho aqui para a minha variação do v. Quando o v for igual a 1, o meu u também é igual a 1. Esse pontinho aqui. Quando o v for igual a 2, o meu u também é igual a 2. Esse pontinho aqui. Menos 1, menos 2. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Posso fechar isso aqui também.
Aí eu posso agora completar esse conjunto. Porque, na verdade, o U está variando. O U está variando de menos V a V. Enquanto isso, o V varia de 1 a 2. Então, eu vou sair daqui e venho para cá. Eu vou sair daqui e venho para cá. Eu vou ter que fechar isso aqui. Fecho aqui embaixo. Fecho aqui em cima. Então, o conjunto que estamos tomando valores, na verdade, esse conjuntinho aqui, pessoal, que eu vou chamar de ômega. Aqui é o nosso conjunto ômega. Vou pintar ele aqui por completo. Esse conjunto em verde é o conjunto ômega. Esse conjunto ele é um conjunto compacto. Já disse para vocês quando que um conjunto ele é compacto. A fronteira desse conjunto é formada por segmentos de retas. Possui conteúdo nulo. A minha função φ é uma função vetorial. A função vetorial φ é uma função de classe únice, ela é de classe 1 em todo R2, não tem nenhum problema. Para onde que eu vou olhar agora, pessoal, é simplesmente para o determinante jacobiano dessa função. Vamos olhar para ele. Note que determinante jacobiano da nossa φ, a expressão para xy em relação ao v, isso aqui é simplesmente o determinante da seguinte matriz. Deixa eu voltar para me ver quem é x. Aqui é x. Aqui é y. Vou derivar x em relação à variável u. Eu obtenho 1 meio. Quando eu derivar x em relação à variável v, eu obtenho 1 meio. Quando eu derivar y em relação à variável u, eu obtenho menos 1 meio. Quando eu derivar y em relação à variável v, eu obtenho 1 meio. Agora eu vou calcular esse determinante. Quando eu faço essas continhas, eu obtenho que isso aqui é igual a 1 quarto mais 1 quarto, que é igual a 1 meio. Ah, isso aqui é maior do que zero. Então, pessoal, estamos diante das hipóteses do teorema de mudança de variável. Isso aqui é igual a 1 meio. Então, assim, pelo teorema de mudança de variável, o que dá para fazer? A integral da função f ao longo daquele conjunto B, a integral dupla da função f sobre o conjunto B. Quem é a função f? É a função cosseno de x menos y. Cosseno de x menos y sobre o seno de x mais y dx dy. Está aqui, pessoal, que o teorema nos garante que essa integral agora é simplesmente a integral de f composta com a transformação. Está aqui a transformação, vou fazer a composição. Quando eu componho f com essa φ, fica cosseno de u sobre seno de v. Aqui fica o seno integral dupla do seno de u sobre o cosseno de v sobre ômega. Faltou o quê? Determinante jacobiano que é igual ao meio. du dv. Ah, se você olhar para essa integral aqui, é uma integral que você sabe fazer. É uma integral dupla sobre um conjunto que vocês não terão nenhuma dificuldade de verificar quem são suas variações. Está aqui o nosso u. Varia de quem a quem, pessoal? Nosso u varia de menos v a v. E o v varia de 1 ao meio. Ah, então isso aqui é a integral dupla de 1 a 2, não ao meio. De 1 a 2. Agora a integral de dentro de menos v a v. Correto? De menos v a v.
da função 1/2 seno de U sobre o cosseno de V du dv. Calma. Primeiro du, depois o dv. Aqui eu fecho para o du, em seguida para o dv. Essa continha vocês já aprenderam como é que se faz. Preservo a integral externa, que é a de fora. Resolvo o colchete. Quando eu olhar para o colchete, o que eu obtenho? A integral do seno de U sobre cosseno de V em relação à variável U. Cosseno de V passa a ser constante. Eu integro em relação ao seno, simplesmente. Eu obtenho menos 1/2 do cosseno de U sobre o cosseno de V, variando de menos V a V. Por último, eu integro em relação à variável V. Isso aqui ainda é igual à integral de 1 a 2, menos 1/2 do cosseno de U sobre o cosseno de V. Se eu integrar essa função em relação à variável V, o que eu obtenho, pessoal? Eu vou estar integrando o cosseno de U sobre... Tem que aplicar a variação, pessoal. Desculpem. Não resolver o colchete logo. Resolvendo o colchete, eu integrei em U. Então, onde tiver U, vou substituir aqui pela minha variação. Vai ficar menos 1/2 do cosseno de V sobre o cosseno de V, que dá simplesmente menos 1/2. Aí menos com menos da expressão. O cosseno é uma função par. Então, quando eu olhar, vai ficar mais 1/2 do cosseno de V sobre V. Fica 1/2. Então, dá 1/2 mais 1/2 que dá 1. Então, fica simplesmente 1 dv. Isso aqui é igual a V, variando de 1 a 2. D igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Está correto aí, pessoal? As continhas. Confiram se está tudo certo. Cosseno de V sobre cosseno de V dá 1. É negativo. Aqui é negativo, né? Fica menos. Aí lá vai ficar menos com mais, mas não pode zerar. O que está zerando? Derivada do cosseno menos o seno. Só não dá menos 1, não? Dá menos 1, né? É, porque tem o menos da expressão e ainda tem o menos do cosseno de menos V. Aí o menos vai para fora. Vamos ajeitar aqui, João Vitor. É aqui que muda. Né? Fica... Deixa eu ver. Fica cosseno de V sobre V, que dá 1. Então, coloca só menos 1/2 fora. Menos 1/2, que multiplica cosseno de V sobre cosseno de V. Aqui está zerando. Não é para zerar. Ah, não é para zerar não, pessoal. Fica. Deixa eu ver aqui a variação direitinho. Nossa, é sobre o seno, pessoal. Está errado, é aqui. Aqui está o erro, pessoal. Aqui é sobre o seno. Encontrei o erro. Aqui é sobre o seno, não é cosseno, não. Aqui é o seno de V. Aqui é o seno de V. E aqui é o seno de V. E é isso? Vamos acordar aqui para ver se está correto agora. Correto. Cosseno sobre o seno. Cosseno sobre o seno. A integral do cosseno é menos o seno. Aí eu troquei tudo aqui, né, pessoal? Eu troquei foi tudo, pessoal. Troquei tudo. Aqui é o cosseno. Agora dá certo, pessoal. Dá. É porque eu troquei tudo, pessoal. Agora dá certo. Aqui é o cosseno. A integral do cosseno é menos o seno.
ou, desculpem, é o seno. Eu troquei. Agora sim. Agora dá certo. Fica o seno sobre o seno de V, que dá 1. A função seno é negativa, então fica 1 mais 1, que dá 2, vezes 1 meio, que dá 1. É isso mesmo. Então fica simplesmente a integral de dv, que é igual a v, variando de 1 a 2. Vai ficar 1 meio vezes 2, que dá 1, integrei, dá simplesmente 1. Essa é a solução, pessoal. Então, quando eu volto para cá, eu queria integrar. Onde que eu queria integrar? Eu queria integrar aqui. Aqui era onde eu queria integrar. O que eu fiz? Ao invés de integrar aqui, eu integrei nesse conjunto em vez de aqui. A mesma função f. Como? Vi essa função de duas variáveis, que é uma transformação, que transforma esse trapézio nesse trapézio aqui. Eu consegui sair daqui, desse conjunto, e olhar para esse. Aí agora sim eu tenho uma composição. Aqui, ó, a composição. Aqui eu tenho F bola φ. Ela sai daqui, vem para cá, e na verdade eu estou integrando a minha F bola φ. Nesse meu conjunto ômega aqui, pessoal. É isso que o teorema de mudança de variáveis faz, é isso que ele nos diz. Aí teve só esse errinho aí, vocês corrigem. Mas já corrigi, né? Aqui, olha. Nossa. Então, pessoal, o outro exercício, o que o outro exercício pede? Ele pede, tipo, mudança de variável. Ele pede para calcular a integral da função seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre esse nosso círculo aqui. É isso que ele pede. Aí, pessoal, essas continhas dá para você fazer sem apelar para o teorema de mudança de variáveis. Dá para você tentar fazer. Eu não sei se ela sai mais simples, mas dá para tentar dar. Mas o que vamos fazer é aplicar a mudança de variável para fazer essas continhas saindo de um conjunto e indo para outro. Ou seja, o que é que vamos fazer, pessoal? Eu quero aplicar a mudança de variável. Aqui temos o círculo. Eu vou escrever ele lá. Melhor, semicírculo. Deixa eu escrever esse semicírculo aqui, para ficar melhor. Vamos escrever ele aqui. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. Aqui temos a origem. Se você olhar para esse conjunto aqui, este conjunto aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 1, você tem todo o disco centrado na origem e raio 1. Você tem o todo. Ah, eu tenho esse conjunto aqui todo, onde aqui é igual a 1 e aqui é igual a menos 1. Porém, o nosso y é maior ou igual do que 0. Então, essa parte aqui de baixo
temos que tirar, pessoal. Essa parte de baixo aqui está fora. Não é todo o semicírculo, não. É todo o semidisco, não. Não é todo o disco, não. É só o semicírculo. É só esse conjunto aqui. Esse é o nosso conjunto, eu vou chamar de B. Aí você já viu que dá para fazer essa continha só aplicando fubinho. Dá para fazer, você vai ter uma certa dificuldade, mas dá para fazer. Só que o que vamos fazer, pessoal? Vamos fazer uma mudança de variável. Porque a função f é uma função que está definida nesse conjunto aqui. Essa é a nossa função f, de duas variáveis. Ela chega em R. Ela chega aqui. Então, eu vou ter que transformar esse meu semicírculo em um conjunto mais fácil de ser integrado. E como que eu faço isso, pessoal? Eu vou fazer isso via uma transformação φ. Mas se você olhar para x ao quadrado mais y ao quadrado, qual transformação φ que eu vou considerar? Eu vou considerar a transformação φ que me dá coordenadas polares, pessoal. É isso que eu vou fazer. Eu digo que x é igual a rho cosseno de θ e o y é igual a rho seno de θ. Então, eu faço isso através dessa minha aplicação φ. Eu vou sair daquele meu semicírculo e eu vou conseguir chegar aqui até um retângulo aqui, aqui. Eu vou sair desse meu conjunto e vou chegar até aqui via uma φ. Essa φ que eu vou escolher é uma φ que ela pega x e y, ou melhor, que ela toma no sentido contrário, né, pessoal? Dessa maneira aqui, eu vou tomar uma φ que vai sair de R2, ela toma ρ e toma θ, ela vai associar ρ cosseno de θ, ρ seno de θ, é isso que ela vai fazer. Quando ela faz isso, ela está indo aqui de ρ e θ, aqui é a origem. Quando eu faço isso via essa aplicação, pessoal, eu vou estar tomando valores que estão em um retângulo e transformando esses valores que estão em um retângulo, ou melhor, em uma parte do retângulo. Dá um retângulo também, pessoal. Dá um retângulo e vou transformar esses meus pontos do retângulo em pontos que estão sobre esse meu semicírculo. É isso que eu vou fazer. Como que eu faço isso? Como é que eu obtenho esse meu retângulo? Perceba aqui. O seu ρ, ele pode variar de quem a quem, pessoal. O ρ ele pode ser maior ou igual do que 0, menor ou igual do que 1. Então, eu vou estar restrito até mais ou menos aqui. É o meu 1. E o meu θ ele não varia de 0 a 2π. Não, apenas de 0 até π. Essa é a variação do nosso θ. O θ ele vai no máximo até π. Ele não vai até 2π não, pessoal. Eu posso considerar o meu θ somente até aqui. Agora eu posso olhar para o nosso retângulo, que é esse conjuntinho aqui. Esse conjunto eu vou chamar de ômega. Vou chamar esse conjunto de ômega a φ. Vai pegar esses meus pontos que estão aqui em ômega, transformar esses meus pontos nesse meu semicírculo. Você já sabe que esse ômega é um conjunto limitado, que possui conteúdo nulo.
a função, essa minha φ é uma função de classe 1, essa minha f ela é integrável aqui em B, aqui eu chamo de B, que é simplesmente φ aplicado em ômega. Então, agora eu posso olhar para a composição. A composição é isso aqui, que é f bola φ. Quando eu olho para a composição de f bola φ, eu posso integrar essa minha composição nesse conjunto aqui. E o teorema do multivariável me diz que integrar minha composição sobre esse conjunto é, na verdade, calcular a integral da função f em B. Para isso, basta eu olhar para o determinante jacobiano, note que determinante jacobiano da nossa φ, que é x, y, correta, que é x, que é y. Isso aqui é simplesmente o determinante seguinte. Derivar x em relação à variável ρ, eu vou obter cosseno θ. Vou derivar x em relação à variável θ, eu obtenho ρ menos ρ seno de θ. Quando eu derivar y em relação à variável ρ, eu obtenho seno de θ. Quando eu derivar y em relação à variável θ, eu obtenho ρ cosseno de θ. Calculo esse determinante, eu obtenho ρ ao quadrado cosseno de θ, mais ρ cosseno de θ, mais ρ seno de θ. Isso aqui é simplesmente ρ. Esse nosso ρ sendo maior do que zero, é o que importa se ele for igual a zero, pessoal. Nosso y maior ou igual do que zero, se meu ρ não queria que ele fosse igual a zero, né? Mas ele não é identicamente nulo. Sinal ao quadrado, dá sinal ao quadrado. Considerar esse ρ maior do que zero. Só vai ser igual a zero em um único ponto. Quando ele é igual a zero, isso aqui é identicamente nulo. Então, não tem problema não, pessoal. Isso aqui vai ser diferente de zero, certo? Podem aceitar isso como verdadeiro, não tem nenhum problema. Então, agora estamos diante de todas as possibilidades, de todas as hipóteses. Todas estão aqui, todas bonitas, bem organizadas. Então, daí, pessoal, quando eu olhar para a integral dupla da função f, quem é a função f? É seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Seno de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy sobre o conjunto B. Esse nosso B, nós vimos que ele é o φ de ômega. Isso aqui é o mesmo, pessoal, que integrar, tá aqui, a integral dupla sobre ômega da f composta com φ. Quando eu componho a f com φ, onde tiver x eu substituo ρ cosseno θ, onde tiver y eu substituo por ρ seno θ. Eu obtenho ρ ao quadrado. Eu vou obter que isso aqui é igual a seno de ρ ao quadrado. Isso aqui é seno de ρ ao quadrado, vezes o determinante jacobiano em módulo, nossa φ. Vou olhar para esse módulo, isso aqui é igual a simplesmente, cadê ele? É igual a ρ de ρ de θ. Caímos em uma integral dupla sobre um retângulo. Isso vocês sabem fazer sem nenhuma dificuldade. Perceba que o nosso ρ ele varia de 0 a 1. E o nosso θ varia de 0
a π. Essa é a variação no retângulo. Essa continha vocês sabem fazer. Vamos aplicar apenas Fubini por Fubini. Isso aqui é simplesmente a integral de 0 a 1 da integral de 0 a π de ρ de quem, pessoal? De ρ seno de ρ de ρ vezes o seno de ρ. Confere tudo direitinho. Rho ao quadrado, cosseno ao quadrado dá 1. Aí eu vou integrar aqui em relação à variável θ. E em seguida eu integro em relação à variável ρ. Poderia ser primeiro em relação a ρ também, pessoal. Não tem problema, porque Fubini garante que isso é verdade. Aí você que vê qual é o mais prático para você. Fubini deixa você à vontade. É isso que Fubini faz. Então, resolvendo o colchete, isso aqui é igual a θ, porque eu estou integrando em θ, ρ é constante, seno de ρ é constante. Θ, ρ, seno de ρ, variando de 0 a π. Tudo isso aqui de ρ. Isso aqui ainda é igual a integral de 0 a 1. A integral de 0 a 1 de quem, pessoal? Deixa eu ver. A integral de 0 a 1 vai ficar π ρ seno de ρ d ρ. Falta uma coisa, pessoal. É ρ ao quadrado, pessoal. Hoje eu tô voando. Aqui é ρ ao quadrado, pessoal. Estou esquecendo tudo. Aqui é ρ ao quadrado. Pronto. Não deixa esquecer não, pessoal. Se eu engolir alguma palavra, vocês me digam, professor, se eu engolir isso aqui, que é o quadrado, pessoal. Ficou ρ, seno ao quadrado de ρ de ρ. Essa continha vocês sabem fazer. Com uma simples substituição resolve. Isso aqui é igual a π, integral de 0 a 1. Só que eu vou deixar essa variação por último. Vai ficar o quê? Vai ficar a integral de seno de u du, 1 meio. É 1 meio de seno de u du. Fica menos o cosseno de u. É isso mesmo. Então fica menos cosseno de ρ ao quadrado sobre 2. Tira essa integral daqui, pessoal. Vou tirar essa integral daqui. Já foi feita a conta. Isso aqui é igual. Aqui eu vou abrir o colchete. Isso aqui é igual a menos cosseno de ρ ao quadrado sobre 2, variando de 0 a π. Resolvendo esse colchete, eu vou obter menos o cosseno de π ao quadrado, mais o cosseno de 0. Cosseno de 0 é quanto? Cosseno de 0 é igual a 1. Não é isso, pessoal? Então, vai ficar simplesmente π, que multiplica, vai ficar positivo 1, menos o cosseno de π ao quadrado, aqui sobre 2. Confira, pessoal, se está tudo certinho, que eu fiz de cabeça. Pode ser que tenha alguma coisinha errada, mas está correto, certo? Confira aí para ver se não tem nada além da conta. Cosseno ao quadrado de π fica negativo. Cosseno de 0 é 1. Aí menos da integral com menos do cosseno fica positivo. Ok?
Dá para vocês encontrarem quem é cosseno de π ao quadrado ainda, mas fica ao critério de vocês. Certo, pessoal? Então, percebam que foi bem simples. Ao invés de integrar aqui no semicírculo, a função f, que é a função seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, nós integramos aqui no retângulo, pessoal. E no retângulo, pessoal, é um lugar muito legal para integrar, que é bem simples, é bem fácil. Quando você aplicar fubinho no retângulo, imediatamente você já vê a cara das suas coisas aparecendo. Então é bem simples, é bem legal. Aí, dando continuidade ao generalizando que fizemos agora há pouco, podemos agora trabalhar com a mudança de variáveis, só que agora para integral tripla, pessoal. Essa noção generaliza o que fizemos agora há pouco. Que é o que vamos considerar? Vamos considerar ômega e vamos considerar B. São sólidos que moram em R3. Aqui é R3. Temos dois sólidos em R3, pessoal. Coloquem se R3 é isso, não fica errado. Vamos supor que exista uma função vetorial de classe 1, essa funçãozinha aqui, tal que quando eu olhar para a imagem dessa função, eu obtenho um conjunto B. Na verdade, o que estamos fazendo? Eu posso supor que, só para efeito de notação, só para efeito de visualização, pessoal, que aqui seja o nosso ômega e aqui seja o nosso B. O que eu estou fazendo é, eu peguei dois sólidos em R3, peguei esse paralelepípedo aqui, que é esse cubo, e essa esfera. Através da função de classe 1, que é a função vetorial, eu posso transformar esse cubo aqui, eu posso transformar esse meu cubo em uma esfera. Aqui. Eu posso fazer. Lembrando que essa esfera e esse cubo estão aqui somente para efeito de notação, pessoal. Não é que em geral é isso aqui que acontece, não. Certo? Só para simplificar a visualização. Então, a ideia é fazer o que fizemos agora há pouco, ter uma função definida em B, está aqui. Essa função sendo uma função de 3 variáveis. Essa minha função ela é integrável em B. Então, o teorema de mudança de variáveis para a integral tripla, ele vai me garantir que, ao invés de fazer as contas em B, eu posso olhar aqui para a composição. Aqui eu tenho F bola φ. E faço as contas aqui no cubo. É isso que o teorema de mudança de variáveis vai nos garantir. Que eu possa escolher qual desses dois objetos eu posso fazer a conta e calcular a integral. É isso que vamos garantir, pessoal. Então, o teorema de mudança de variáveis para a integral tripla, ele me diz o seguinte: seja φ que sai de um ômega tio contido em R3, uma função vetorial de classe 1, assim como no caso para integrais dupla, definida em um aberto ômega tio. Aí agora eu tenho uma função vetorial de 3 variáveis. Suas componentes são a x, que depende de u, v e w, a y, que depende de u, v e w, e a terceira componente é a z, que também depende de u, v e w. Vamos considerar o ômega como sendo um subconjunto de ômega tio. Novamente, ele deve ser compacto e com fronteira de conteúdo nulo. Não mudou nada, pessoal, em relação ao teorema anterior. Tal que B é a imagem de φ em ômega. Novamente, essa minha φ preserva os pontos interiores, leva ponto interior em ponto interior. Suponhamos ainda que φ seja inversível. Ela possui inverso no interior de ômega. E que para todo ponto que tomarmos no interior de ômega,
Quando eu olhar para o determinante jacobiano de φ, ele é não nulo. Da mesma forma, se a minha função f for uma função integrável em b, pessoal, então o teorema da mudança de variável garante que a integral tripla da função f em b, dx, dy, dz, é a integral tripla sobre ômega da função f composta com a φ, vezes o módulo do determinante jacobiano da nossa função de classe C1 φ. Aí, como eu mudei as variáveis, agora aqui eu vou integrar em relação à variável u, v e w, ou seja, du, dv e dw. É uma mera generalização do que fizemos agora há pouco. Só que agora, ao invés de termos conjuntinhos em R2, temos sólidos que moram em R3. É isso que estamos fazendo, pessoal. Por exemplo, vamos olhar para a função raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Quero calcular a integral dessa função na esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, menor ou igual do que 1. Não é nem bem na esfera, né, pessoal? Na bola fechada mesmo, pessoal. Aí ele considerou esfera, mas não precisa necessariamente ser só a esfera, não. É o todo. Tudo que está dentro. Então, temos uma integral tripla, que eu deixo a vocês tentarem fazer apenas aplicando o foguinho, para vocês verem se é mais fácil ou não, para ver o grau de dificuldade. A maneira que eu vou fazer aqui é utilizando mudança de variáveis. Está aqui. Está bonitinho aqui. Opa, em R3. Hoje eu estou todo aéreo, pessoal. Em R3. Está aqui. Aqui eu estou em R3. E aqui é a nossa reta R. X, Y, Z. Aqui é a origem. Aqui é R. Aí, pessoal, eu tenho que olhar para essa esfera aqui. X ao quadrado mais Y ao quadrado menor ou igual do que 1. Vocês sabem que isso é uma esfera. Ou seja, é esse conjuntinho aqui. Centrado na origem. Não é esfera, pessoal. É tudo, certo? É a bola mesmo com tudo. Não é só a esfera, não. Só a parte que verte a figura, não. Certo? É tudo. Vou chamar esse conjuntinho aqui de B. Aí, pessoal, o bom é que vocês já conhecem e sabem como fazer o seguinte. Eu sei como sair de um cubo e chegar na esfera. Vocês conhecem essa aplicação? Você conhece essa aplicação, que eu vou chamar ela de φ. Vou escrever ela mais distante. Quem é essa aplicação φ? Ela já é uma velha conhecida de vocês. É a φ. Φ. Aqui eu vou chamar θ. Aqui eu vou chamar psi. O que essa função faz, pessoal? Ela associa ρ seno de psi, cosseno de θ. Ela associa ρ seno de psi, seno de θ. E ela pega ρ cosseno de psi, ou seja, ela pega ρ, θ e psi e associa esse campo vetorial ρ seno φ, cosseno. Tem que mudar aqui, pessoal, para não dar problema. Aqui eu vou chamar de... Eu vou chamar isso aqui de
de gama. Pronto. É melhor, para não dar problema. Rho, seno de φ, seno de π cosseno θ. Rho, seno de π, seno de θ. Rho, cosseno de π. Na verdade, o que você está fazendo é escrevendo pontos de R3 em coordenadas esféricas, pessoal. É isso que vocês estão fazendo. Vocês vão transformar um cubo em uma esfera via essa fia. É isso que vocês estão fazendo. Tenho aqui o cubo. Vou transformar esse cubo em uma esfera. Vou chamar esse cubo de ômega. A minha φ vai pegar valores aqui, que é um θ, aqui é um π, aqui é um ρ, aqui é um π, aqui é um θ, aqui é a origem. Vou transformar esse cubo nessa esfera via essa minha π aqui, via essa minha lambda, essa minha gama aqui. Desculpa, pessoal. Será que fica legal o gama? Fica legal o gama. É isso que vamos fazer. Aí, agora eu posso escolher onde integrar. Que a minha função f ela sai dessa minha esfera, chega em R. Eu posso olhar aqui para a composição. Quando eu olhar para a composição, eu tenho simplesmente f bola gama. Aí agora eu posso integrar essa minha f nesse meu cubo, porque as contas saem bem mais simples. Porque se você olhar para a variação do cubo aqui, o que vai acontecer, pessoal? Aqui o nosso cubo, eu vou ter a variação para o ρ variando de 0 a 1. Eu tenho a variação para o θ. O θ varia de 0 a 2π. E temos a variação por π, que ele varia de 0 a π. Essa variação que temos aqui é 1, aqui é π, e aqui é 2π. Essa é a nossa variação. O que temos que fazer apenas é calcular o determinante jacobiano dessa nossa φ. Não é φ, pessoal, da nossa gama. Só isso que temos que fazer. Então, calculando o jacobiano da nossa gama, o que dá para obter? Eu vou olhar para x, y, z em relação à variável ρ, θ e π. Isso aqui desse determinante bem grande aqui, pessoal. Dá um determinante enorme. Deixa eu ver quanto é que dá esse valor para a gente ganhar tempo, pessoal. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui. Pessoal, vai dar um valor bem grande. A gente precisa ganhar tempo. Vamos fazer. Dá tempo. Dá tempo, vamos fazer. Vamos lá. A derivada x, y, z em relação a ρ, θ, π. Isso aqui desse determinante bem grande aqui. Vou derivar. Aqui é x. Aqui é y. E aqui é z. Quando eu derivar x em relação à variável ρ, eu obtenho seno π
Psi cosseno θ. Não alterou nada. É isso mesmo. Seno Psi cosseno θ. Em relação à variável θ, eu obtenho ρ, vai ficar negativo, seno Psi, seno θ. Se eu derivar em relação à variável Psi, eu obtenho ρ, cosseno de Psi, cosseno de θ. Agora eu faço a mesma coisa para a função y. Se eu derivar a y em relação à variável ρ, eu obtenho seno de Psi, seno de θ. Aqui eu vou obter seno de Psi, seno de θ. Se eu derivar y em relação à variável θ, eu obtenho ρ, seno de Psi, seno de θ. Quando eu derivar y em relação à variável Psi, eu obtenho ρ, cosseno. Quando eu derivar a y em relação à variável Psi, eu obtenho ρ, cosseno de Psi, seno de θ. Faço a mesma coisa para a função z. A função z é simplesmente ρ, cosseno de Psi, pessoal. Quando eu derivar em relação à variável θ, ela fica simplesmente cosseno de Psi, em relação à variável fica é zero, é menos ρ, seno de Psi. Fecho. Aí calculo agora o determinante. Determinante dá quanto, pessoal? Vai ficar ρ ao quadrado, ficar ρ ao quadrado, seno ao quadrado de Psi. Deixa eu escrever aqui. É igual a menos ρ ao quadrado, seno ao quadrado não, seno de 3 de Psi, né, pessoal? Fica assim, seno ao quadrado de Psi, cosseno ao quadrado vezes seno de Psi. Aí vai ficar o quê, pessoal? Esse, acrescentar aqui, ele vai cair justamente no cosseno de Psi, vai ficar mais, ou melhor, menos ρ ao quadrado, seno de Psi, seno de Psi, cosseno ao quadrado de Psi, seno ao quadrado de θ. Aí o último, que é esse produto, vezes essa linha aqui, aí ele vem como? Ele vem pegando todo mundo aqui, vai dar zero, pessoal. E vai zerar quando for o último. Então, tranquilo. Menos, voltando, volta vem o quê? Fica menos ρ ao quadrado. Cosseno de Psi ao quadrado, seno de Psi, que mais cosseno de θ ao quadrado. Não, cosseno ao quadrado de θ, é isso mesmo. Esse outro produto vai dar zero, esse outro produto aqui vai restar menos essa expressão aqui, que vou encaixar essa e essa. Ela vai pegar em seno, vai ficar simplesmente mais, vai ficar negativo.
menos ρ ao quadrado, seno ao quadrado de π seno de π vezes seno ao quadrado de θ. Só confiram isso tudo certinho, pessoal. Só para a gente terminar essa teoria. Então dá para fazer alguma continha aqui. Deixa eu ver se dá, né? Que é comum aqui, cosseno ao quadrado de π, cosseno ao quadrado de π, essa expressão com esta. Vamos ver o que dá para fazer, né, pessoal? Então, posso fazer esta conta aqui com esta, seno ao quadrado, e posso fazer esta continha aqui com esta, que eu vou obter ρ ao quadrado, ou melhor, menos ρ ao quadrado, que multiplica seno de π. É isso mesmo. Fica assim, menos ρ ao quadrado, seno de π, vezes seno ao quadrado de π. Essa continha azul fica menos ρ ao quadrado. Aqui eu posso colocar cosseno em evidência. Quando eu colocar cosseno ao quadrado em evidência, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Ou seja, eu coloco em evidência o cosseno de π ao quadrado. Então, fica simplesmente seno de π. Aí vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que dá 1, vezes cosseno ao quadrado de π. Isso aqui ainda é igual a menos ρ ao quadrado, seno de π. Isso aqui é diferente de zero. Isso aqui não é identicamente nulo, não, pessoal. Depois vocês confiram para ver se está certinho. Então, daí... Deixa eu conferir aqui logo, fazendo as continhas, pessoal, para ver se está certo. Deixa eu fazer aqui, para ver se não está errado. Ρ ao quadrado, negativo, seno ao quadrado de π, seno de π, cosseno ao quadrado, correto? Menos ρ ao quadrado, seno ao quadrado. Ρ ao quadrado, seno de π, cosseno ao quadrado de π, cosseno ao quadrado de π, seno de θ ao quadrado. Correto. Corretinho, né, pessoal? Vocês confiram aí. Está corretinho. Aí agora eu posso simplesmente levar aqui para a integral. Daí, quando eu olhar para a integral tripla sobre o conjunto B
que é a nossa função. Deixa eu olhar para a função. É a raiz quadrada. É a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado dx dy dz. Isso aqui é simplesmente, lembrando que esse nosso b é gama de ômega, será a composição. Quando eu compor x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado com a nossa x, y e z aqui dada, em gama, eu obtenho ρ ao quadrado, seno de π ao quadrado, πc ao quadrado, coloco em evidência, fica cosseno mais seno, fica simplesmente ρ ao quadrado. Quando eu extrair a raiz, fica simplesmente ρ. Então, fica simplesmente ρ, correto, vezes o módulo do determinante jacobiano, que é ρ ao quadrado seno de πc. Então, fica ρ ao quadrado seno de πc. Aí eu vou integrar isso aqui. Deixa eu apagar. Colocar aqui a integral tripla. Integral tripla, pessoal. É a integral tripla sobre ômega. E simplesmente ρ 3 seno de πc. Tudo isso aqui. dρ, dθ, dpc. Isto ainda é igual, quando eu aplicar Fubini, tudo isso aqui é igual a, vamos lá, canetinha, isso aqui é igual a integral de 0 a 1, da integral de 0 a 2π, da integral de 0 a π, da expressão para ρ3 seno de πc. Vou começar integrando em relação a πc. Em seguida, eu vou integrar em relação à variável θ. E, por último, vou integrar em relação à variável ρ. Resolvendo o primeiro colchete, eu obtenho a integral de 0 a 1. Preservo esse colchete. Essa integral eu repito. Resolvo a primeira integral. Vou integrar em πc. Eu obtenho menos cosseno de πc. Então, fica menos ρ3 cosseno de πc de 0 a π. De π é 0. Cosseno de π é menos 1. Então, fica 1. Menos com mais a expressão. Cosseno de 0 é 1. Então, fica 2. Fica simplesmente 2. ρ3. Aqui eu vou integrar em relação à variável θ. E, por último, eu integro em relação à variável ρ. Isso aqui ainda é igual a integral de 0 a 1. Resolvendo essa expressão em θ, eu obtenho simplesmente 2 ρ3 θ, variando de 0 a 2π, dρ. Isso aqui ainda é igual a integral de 0 a 1, fica 2 ρ elevado a 3, integrando vezes nosso θ aqui é 2π, fica 4π ρ3, o zero não vai alterar a conta em nada, 4π ρ3, que eu tenho que integrar em relação à variável ρ. Isso aqui é simplesmente π, ρ elevado a 4, variando de 0 a 1. Isso aqui é simplesmente igual a π. Esse é o valor integral dessa nossa funçãozinha raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre esse nosso conjunto em verde. O que fizemos foi voltar e integrar aqui o azul a composição. Foi simplesmente aplicando o teorema de mudança de variáveis. Vou ver aqui o horário.
Só confiram aquela integral, pessoal. Aquela integral, não, aquela determinante, ver se está correto, ver se está certo, determinante. Se não fica errado, senão fica feio, pessoal. Cadê o nosso determinante? Ele é bem grande, mas não é tão difícil assim não, pessoal. Cadê esse determinante? Rho ao quadrado seno de PC. É positivo. Tá certo, pessoal. Rho ao quadrado seno de... Tá correto. Tá correto, pessoal. Tá corretinho.